Marina Alves, programadora brilhante de 28 anos, descobre uma falha crítica no sistema de segurança da Quantum Games, a maior desenvolvedora de jogos do país. Em vez de reportar a vulnerabilidade, ela decide explorá-la para vencer um torneio internacional com milhões em prêmios. Mas o que Marina não sabia é que Dante Moretti, o enigmático CEO, conhecido como o chefão no mundo corporativo, havia projetado aquela falha intencionalmente, uma armadilha elaborada para identificar talentos excepcionais dispostos a pensar fora dos limites convencionais. Quando Dante a confronta com evidências de sua trapaça, Marina espera demissão ou processo judicial. Em vez disso, recebe uma proposta que mudará sua vida: liderar a equipe mais secreta e controversa da empresa, desenvolvendo tecnologias que desafiam os limites da ética e da legalidade no universo dos jogos competitivos. O reflexo da tela iluminava o rosto de Marina Alves enquanto ela percorria linhas intermináveis de código. Eram 4 da manhã de uma sexta-feira e o apartamento estava mergulhado em silêncio absoluto. Apenas o zumbido suave do computador e o ocasional clique do teclado quebravam a quietude. Ela deveria estar dormindo. Deveria estar descansando para mais um dia de trabalho na Quantum Games, onde ocupava uma posição discreta como desenvolvedora júnior na equipe de interface de usuário. Mas Marina não conseguia parar de pensar na descoberta que havia feito 3 semanas atrás. Tinha começado de forma inocente, um exercício casual de curiosidade profissional. Marina sempre teve facilidade com padrões, com ver conexões invisíveis onde outros enxergavam apenas aleatoriedade. Era um dom que a havia levado à programação, que a fazia resolver quebra-cabeças complexos com elegância surpreendente. E foi esse mesmo dom que a levou a notar algo estranho no código de Eternal Conflict, o jogo de estratégia competitiva que havia tornado a Quantum Games uma potência bilionária no mercado global. Havia uma inconsistência minúscula, quase imperceptível. Na forma como o servidor validava determinadas ações dos jogadores, existia uma janela temporal, uma fração de segundo em que os dados transitavam sem a verificação completa de segurança. A maioria dos programadores assumiria que era apenas um bug menor, uma imperfeição técnica sem consequências reais. Mas Marina tinha investigado mais fundo, e quanto mais ela explorava aquela anomalia, mais convencida ficava. Aquilo não era um acidente. Era uma porta dos fundos, construída com precisão cirúrgica, escondida em camadas de complexidade deliberada. Alguém havia colocado aquilo ali intencionalmente. A questão que atormentava Marina não era técnica, era moral. Ela havia tropeçado em algo que lhe dava uma vantagem potencialmente decisiva. O Campeonato Mundial de Eternal Conflict começaria em 2 meses. O prêmio total ultrapassava $5 milhões. Marina havia se classificado para as eliminatórias regionais através de desempenho consistente e sólido, mas sabia suas limitações. Ela era boa, não excepcional. Jogadores profissionais dedicavam suas vidas inteiras ao jogo, treinando 10, 12 horas por dia. Mas com a vulnerabilidade que havia descoberto, Marina poderia ter mais que habilidade. Poderia ter precisão impossível. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. Ela sabia exatamente o que precisava fazer para explorar aquela falha. O código já estava meio escrito em sua mente. Ajustes sutis que reduziriam latência em milissegundos, que forneceriam informações fracionárias de segundo antes que deveriam estar disponíveis, que inclinariam probabilidades de dano de forma quase imperceptível. Individualmente, cada vantagem seria pequena demais para detectar. Coletivamente, seria uma diferença entre vitória e derrota. Marina fechou os olhos. Pensou na vida que levava: salário modesto, apartamento pequeno, empréstimos estudantis ainda sendo pagos aos poucos. Pensou no que $5 milhões poderiam significar: liberdade, segurança, escolhas. Quando abriu os olhos novamente, seus dedos já estavam digitando.
As semanas seguintes foram um exercício de duplicidade cuidadosa. Durante o dia, Marina era a funcionária exemplar, pontual, eficiente, invisível da forma que funcionários juniores aprendem a ser em grandes corporações. Ela entregava seu trabalho sem alarde, participava de reuniões sem chamar atenção, almoçava sozinha lendo artigos técnicos. À noite, transformava-se em outra pessoa. A programadora que construía interfaces durante o expediente se tornava a arquiteta de um sistema sofisticado de manipulação. Marina foi meticulosa em cada detalhe. Testou exaustivamente cada linha de código, garantindo que não deixaria rastros digitais óbvios. Estudou todos os sistemas de detecção de trapaça conhecidos e projetou suas soluções para evitá-los completamente. O sistema que ela criou era uma obra-prima de sutileza. Não havia aumento súbito de estatísticas, nenhuma habilidade impossível, nenhum comportamento que gritasse trapaça para observadores atentos. Apenas pequenas vantagens. Um clique que registrava 3 milissegundos mais rápido, informação de posicionamento que chegava a um batimento cardíaco antes do normal, cálculos de probabilidade ligeiramente ajustados a seu favor. As eliminatórias regionais aconteceram em um enorme centro de convenções, convertido em arena de jogos. Centenas de jogadores, milhares de espectadores, câmeras transmitindo ao vivo para audiências em dezenas de países. Marina sentiu o peso da ocasião quando entrou na arena pela primeira vez, o rugido da multidão lavando sobre ela como uma onda física. Ela se classificou em segundo lugar, não em primeiro. Isso chamaria a atenção indesejada. Marina calibrou cuidadosamente o nível de assistência que seu sistema fornecia, mantendo seu desempenho dentro do reino do humanamente plausível. Mas havia momentos, breves lampejos, em que ela executava jogadas que não deveria ter sido capaz de fazer, em que via questionamento nos olhos de competidores veteranos. Você teve muita sorte naquela última partida, comentou um jogador brasileiro depois de uma semifinal particularmente apertada. Havia algo em seu tom que não era exatamente acusatório, mas também não era totalmente inocente. Sorte é parte do jogo, Marina respondeu com um sorriso ensaiado, desviando rapidamente o olhar. Ela dormiu mal nas noites após a classificação. Quando finalmente conseguia pegar no sono, tinha sonhos fragmentados, onde Dante Moretti, o CEO lendário da Quantum Games, um homem que ela nunca havia conhecido pessoalmente, aparecia em seu apartamento, apontando para seu computador com uma expressão indecifrável. Foi 2 semanas antes do Campeonato Mundial, em uma terça-feira comum de trabalho, que tudo mudou. Marina estava em sua estação, depurando o código de uma atualização menor, quando o e-mail chegou. Remetente: De Moretti. Assunto: reunião. Hoje, 17h30, sala executiva nível 23. Nenhum contexto, nenhuma explicação. Apenas uma convocação. O sangue de Marina gelou. Ela leu o e-mail 3 vezes, procurando por alguma pista, algum indicador do que isso poderia significar. Nada. Olhou ao redor no OpenOffice. Ninguém mais parecia ter recebido convocação similar. Apenas ela. As horas até as 5h30 se arrastaram como uma tortura lenta. Marina revisou mentalmente cada linha de código que havia escrito para a empresa, cada interação com colegas, cada e-mail enviado. Não conseguia pensar em nada que justificasse a atenção direta do CEO, a menos que... Não, impossível. Ela havia sido cuidadosa demais. Ninguém poderia saber. Às 17h25, Marina estava parada diante de uma porta de vidro fosco que marcava território executivo, um lugar onde funcionários do seu nível simplesmente não pertenciam. Através do vidro, podia ver a silhueta de uma figura solitária sentada em uma mesa de conferência massiva. Ela respirou fundo e bateu. Entre, Marina. A voz era grave, controlada, impossível de interpretar. Dante Moretti estava sentado à cabeceira da mesa, sozinho em uma sala que facilmente acomodaria 30 pessoas.
Ele tinha aquela qualidade atemporal de executivos bem-sucedidos. Impossível dizer se tinha 40 ou 50 anos. Roupas casuais caras, cabelos escuros com fios prateados estrategicamente distribuídos, olhos castanhos intensos que pareciam dissecar e catalogar tudo o que viam. Sente-se, não foi um pedido. Marina escolheu uma cadeira à distância respeitosa. Seu coração batia tão violentamente que ela tinha certeza de que ele poderia vê-lo pulsando através de sua blusa. Dante empurrou um tablet através da superfície polida da mesa. A tela mostrava código, linhas e linhas de código, que Marina reconheceu imediatamente porque ela mesma as havia escrito. Cada função, cada variável, cada comentário oculto, tudo. Reconhece isso? Dante perguntou, sua voz absolutamente neutra. Marina sentiu a sala girar ligeiramente. Ela poderia mentir, deveria mentir. Mas algo naquele momento, a forma como Dante a observava, não com raiva, mas com curiosidade clínica, a fez escolher honestidade. Sim, sua voz saiu como um sussurro, mas firme. Dante assentiu lentamente, como se ela tivesse confirmado uma hipótese. Interessante. Sabe há quanto tempo essa vulnerabilidade existe no nosso sistema? Marina balançou a cabeça. 18 meses, ele disse calmamente. Eu a coloquei lá pessoalmente, junto com outras 7 em diferentes partes da arquitetura, todas projetadas para serem encontradas apenas por pessoas com combinações muito específicas de habilidade técnica e audácia. O mundo pareceu inclinar sobre Marina. Isso foi intencional? Dante se levantou e caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade que se estendia dezenas de andares abaixo. Sabe qual é o problema com processos de contratação tradicionais, Marina? Eles identificam pessoas que são excelentes em performar competência, que memorizaram as respostas corretas, que sabem como impressionar em entrevistas estruturadas. Ele se virou e, pela primeira vez, Marina viu algo que poderia ser um sorriso, pequeno, mas genuíno. Mas essas pessoas raramente são verdadeiros inovadores. Inovação real, o tipo que redefine indústrias inteiras, vem de pessoas que não apenas questionam regras, mas que têm coragem de agir com base nesse questionamento. Marina sentia como se estivesse assistindo à conversa de fora de seu próprio corpo. Então isso foi um teste? Um filtro. Dante corrigiu, retornando à mesa. Eu planto vulnerabilidades sutis regularmente. Falhas que requerem conhecimento profundo para detectar e criatividade excepcional para explorar. Então observo, a maioria das pessoas nunca as encontra, o que é compreensível. Ocasionalmente, alguém as descobre e reporta apropriadamente, o que é admirável, mas previsível. Ele pausou, seus olhos fixos nos dela. E muito, muito raramente alguém como você aparece. Alguém que não apenas encontra a falha, mas tem a audácia de usá-la. Que entende que conhecimento sem ação é apenas teoria. Marina sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio, indignação, confusão e uma centelha de algo que poderia ser orgulho. Você não vai me demitir, processar você por fazer exatamente o que eu projetei aquela vulnerabilidade para provocar. Dante realmente sorriu agora. Não, Marina. Vou te oferecer algo diferente. Ele deslizou uma pasta através da mesa. Marina a abriu com mãos que tremiam ligeiramente. Dentro, contrato de emprego, acordos de confidencialidade extensos, descrição de uma posição em uma divisão que ela nunca havia ouvido mencionar, pesquisa avançada e segurança ofensiva. Nunca vi essa divisão nos organogramas da empresa, ela disse. Você não veria. Operamos fora das estruturas convencionais. É onde desenvolvemos a próxima geração de tecnologia, sistemas anti-trapaça que tornam impossível o que você acabou de fazer, arquiteturas que eliminam vantagens baseadas em geografia ou equipamento, inteligência artificial que pode prever comportamentos antes que aconteçam. Dante se inclinou para a frente, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Mas também desenvolvemos as próprias trapaças. Cada exploit imaginável, cada vulnerabilidade possível.
Porque para defender algo adequadamente, você precisa primeiro entender perfeitamente como destruí-lo. Você quer que eu crie trapaças? Marina mal conseguia processar a ironia. Quero que você lidere uma equipe que pensa como trapaceiros, que entende as mentes de pessoas dispostas a cruzar linhas para vantagem, porque essas pessoas vão tentar subverter nossos sistemas eventualmente. E só podemos nos defender se pensarmos exatamente como elas, mas com recursos e sanção legal. Marina olhou para o contrato. O salário listado era quase 4 vezes seu pagamento atual. Os benefícios eram absurdos, mas havia algo desconcertante na proposta toda. Por que eu? Ela perguntou. Tem que haver pessoas com mais experiência, mais histórico comprovado. Experiência é commodity, Dante interrompeu. Pode ser comprada, pode ser ensinada. O que você demonstrou é algo fundamentalmente diferente. Capacidade de ver além do óbvio, de questionar suposições que todos aceitam como inevitáveis e, mais crucial, disposição de agir com base nesse conhecimento, mesmo quando significa operar em território moralmente incerto. Ele pausou, deixando o peso de suas palavras assentar. Você fez uma escolha quando descobriu aquela vulnerabilidade. Poderia ter reportado, poderia ter ignorado, mas você viu a oportunidade e a agarrou. Isso me diz mais sobre seu valor potencial do que qualquer diploma ou certificação jamais poderia. Marina passou os dias seguintes em estado de choque processual. Ela assinou o contrato. Recusar parecia absurdo, dadas as circunstâncias. O campeonato mundial estava a apenas 10 dias de distância, e Dante havia sido cristalino. Ela participaria, mas sem qualquer assistência artificial. Considere um benchmark, ele disse. Quero ver até onde você chega com habilidade pura. Os resultados vão me informar sobre como você performa sob pressão extrema, sem rede de segurança. Marina não chegou nem perto de vencer. Terminou em 19º lugar de 132 competidores. Respeitável, mas não memorável. E, estranhamente, a derrota não a perturbou como esperava, porque agora tinha algo infinitamente mais interessante esperando. A divisão de pesquisa avançada e segurança ofensiva ocupava um andar inteiro que não aparecia em nenhum mapa oficial da empresa. Acesso controlado por biometria multicamadas que fazia sistemas bancários parecerem primitivos. A equipe consistia em 19 pessoas, ex-hackers de chapéu cinza que haviam aceitado amnistia, consultores de segurança com décadas de experiência em espionagem corporativa, teóricos da computação com publicações em revistas que Marina mal conseguia entender. E agora, ela. Sua primeira semana foi imersão completa. Ela aprendeu sobre projetos em andamento que pareciam saídos de ficção científica. Sistemas de análise comportamental que identificavam trapaças com precisão de 99,8%, algoritmos de aprendizado de máquina que criavam perfis biométricos baseados puramente em padrões de digitação e movimento de mouse, arquiteturas de rede distribuída que tornavam qualquer manipulação de dados tecnicamente inviável. Mas também aprendeu sobre o outro lado. O lado sombrio que Dante havia insinuado, mas não explicado completamente. A divisão não apenas criava defesas. Eles testavam essas defesas até o ponto de colapso total, desenvolvendo exploits cada vez mais sofisticados, empurrando limites do que era tecnicamente possível até encontrarem o ponto de ruptura. Pense como segurança ofensiva, explicou Kendi, um dos arquitetos seniores, durante uma sessão de orientação. Quebramos nossos próprios sistemas repetidamente para que ninguém mais possa, e documentamos cada método de quebra para que possamos nos defender contra ele. Era trabalho intelectualmente fascinante de formas que Marina nunca havia experimentado, mas também era eticamente complexo de maneiras que a mantinham acordada horas depois que deveria estar dormindo. Eles estavam criando ferramentas que, nas mãos erradas, poderiam devastar o ecossistema inteiro de jogos competitivos. Sim, o propósito declarado era defesa,
mas o conhecimento que geravam era inerentemente destrutivo. 3 meses após ingressar na divisão, Marina expressou essas preocupações a Dante durante uma de suas reuniões mensais de revisão. "Você acha que deveríamos parar?" ele perguntou, não defensivamente, mas com curiosidade genuína. "Acho que deveríamos questionar constantemente se estamos sendo responsáveis o suficiente", Marina disse, escolhendo palavras com cuidado. "A diferença entre preparação defensiva e criar arsenal que pode ser voltado contra qualquer um." Dante assentiu devagar. "Você está absolutamente certa de estar preocupada. Esse tipo de poder exige responsabilidade proporcional." Ele pausou, olhando para a vista pela janela. "É exatamente por isso que sou tão seletivo sobre quem recruto. Preciso de pessoas tecnicamente brilhantes o suficiente para fazer esse trabalho, mas que também tenham consciência moral funcional o suficiente para questionar quando estamos indo longe demais." "Como você decide onde traçar a linha?" Marina pressionou. "Honestamente," Dante deu um sorriso cansado. "Imperfeitamente. Eu cometo erros de julgamento. Todos nós cometemos, mas a alternativa, não fazer esse trabalho, significa ceder o campo para pessoas com menos escrúpulos e menos supervisão. Pelo menos desta forma, mantemos algum controle sobre padrões, alguma capacidade de influenciar a indústria em direções mais éticas." Não era resposta completamente satisfatória, e Marina suspeitava que Dante sabia disso. Mas era resposta honesta, o que ela apreciou mais do que platitudes reconfortantes. Os meses se transformaram em 1 ano, depois em 2. Marina se tornou uma das arquitetas principais da divisão, liderando projetos que empurravam fronteiras do que era tecnicamente possível em segurança de jogos. Ela desenvolveu sistemas preditivos que identificavam padrões de trapaça que nem sequer existiam ainda. Análises probabilísticas baseadas em tendências de como métodos de exploração evoluíam ao longo do tempo. Mas ela também manteve a consciência crítica que aparentemente havia atraído Dante em primeiro lugar. Ela desafiou decisões que pareciam cruzar limites éticos desnecessariamente. Insistiu em protocolos de segurança mais rigorosos para ferramentas que criavam. Pressionou por mais transparência sobre como certas tecnologias eram implantadas. Nem todos na equipe apreciavam isso. Havia aqueles que viam suas preocupações como obstáculos irritantes ao progresso técnico puro, mas Dante consistentemente a apoiava, deixando claro que pensamento crítico ético não era apenas bem-vindo, mas mandatório. Foi durante uma conferência internacional de segurança cibernética que Marina encontrou alguém de seu passado, Jin-Woo Park, um jogador profissional sul-coreano que havia terminado em 3º lugar naquele campeonato mundial de 2 anos atrás. "Eu me lembro de você", ele disse quando a reconheceu durante um intervalo. "Das eliminatórias regionais. Havia algo diferente sobre a forma como você jogava." Marina sentiu um flash de ansiedade antiga. "Diferente como? Tecnicamente perfeito demais." Jin-Woo disse pensativamente, sem julgamento em sua voz. "Como se você estivesse executando um algoritmo em vez de reagindo humanamente. Mas no campeonato mundial, você jogou completamente diferente. Mais humana, com hesitações e adaptações. Fiquei curioso sobre a mudança." Marina considerou suas opções. Tecnicamente não podia discutir seu trabalho, mas havia algo refrescante sobre a observação direta de Jin-Woo, sobre ser vista claramente. "Digamos que eu tinha certas vantagens nas regionais que não usei no Mundial", ela disse cuidadosamente. Jin-Woo assentiu como se isso confirmasse algo. "Você estava testando algo. Para trabalho, presumo. Você trabalha em segurança agora?" "Algo assim", Marina confirmou. Eles conversaram por quase 1 hora, discutindo a ética da competição, onde terminava otimização legítima e começava trapaça, como o futuro dos esportes eletrônicos seria moldado por inteligência artificial cada vez mais sofisticada.
Foi a primeira vez, desde que entrara na divisão, que Marina pôde ter esse tipo de conversa com alguém de fora, mesmo que de forma oblíqua e cuidadosa. Sabe, Jin-Woo disse eventualmente, a maioria das pessoas veria o que você fez nas regionais como desonesto. Mas eu vejo como alguém que entende sistemas em nível mais profundo do que a maioria dos jogadores jamais alcançará. A diferença entre trapacear por preguiça e manipular sistemas porque você realmente compreende como funcionam. 2 anos e meio após aquela primeira reunião com Dante, Marina foi promovida a diretora da divisão inteira. Kenji havia se movido para a posição executiva em outra área, e Dante foi inequívoco sobre sucessão. Marina, que havia demonstrado não apenas habilidade técnica excepcional, mas capacidade de manter consciência ética mesmo quando trabalhava em áreas moralmente nebulosas. A nova posição trouxe desafios que Marina nunca havia antecipado. Ela agora tomava decisões sobre quais projetos perseguir, quais linhas eram inegociáveis, como equilibrar inovação com responsabilidade corporativa e social. Não era fácil, e ela nem sempre acertava, mas ela pensava frequentemente naquela noite, 4 anos atrás, quando havia decidido explorar uma vulnerabilidade em vez de reportá-la. Aquela escolha a havia marcado, não como criminosa ou trapaceira, mas como alguém disposta a pensar independentemente, que entendia que regras eram frequentemente arbitrárias e que verdadeira inovação exigia questionar suposições que todos aceitavam como inevitáveis. Dante havia visto isso nela antes mesmo que ela mesma visse claramente. Ele havia reconhecido que a mesma qualidade que a tornou disposta a trapacear, curiosidade intelectual implacável, pensamento genuinamente independente, disposição de assumir riscos calculados. Era exatamente o que ele precisava em alguém responsável por proteger e evoluir os sistemas que sua empresa havia construído. Não era história simples de redenção ou de crime punido. Era mais complicada e mais interessante que isso. Marina havia feito algo eticamente questionável e, ao invés de sofrer consequências negativas, havia sido recompensada. Mas a recompensa veio com suas próprias responsabilidades complexas, seus próprios dilemas éticos contínuos, suas próprias exigências de julgamento moral constante. Ela estava confortável com essa ambiguidade agora. Entendia que o mundo raramente se dividia perfeitamente entre certo e errado, que as melhores soluções frequentemente habitavam zonas cinzentas, que fazer a coisa certa às vezes exigia primeiro entender profundamente como fazer a coisa errada. Em sua mesa de diretora, Marina mantinha uma placa pequena que Dante havia dado a ela no seu primeiro aniversário na divisão. Nela estava gravada uma citação: "A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo." Ela olhava para aquela placa regularmente, lembrando-se de que inovação real, o tipo significativo e transformador, sempre exigia disposição de questionar o que todos aceitavam como dado. Às vezes, isso significava quebrar regras, às vezes significava reescrevê-las completamente, e às vezes significava criar novas regras para problemas que ainda nem existiam. Marina abriu seu laptop e começou a revisar propostas para o próximo trimestre. Projetos que empurrariam limites técnicos. Projetos que levantariam questões éticas difíceis. Projetos que exigiriam julgamento cuidadoso sobre onde traçar linhas que não existiam em manuais ou regulamentos. Era trabalho difícil. Era trabalho importante. E era exatamente onde ela deveria estar. Do lado de fora de sua janela, a cidade estendia-se em todas as direções, milhões de pessoas vivendo vidas que seriam tocadas de formas que nunca saberiam pelas decisões que Marina e sua equipe tomavam naquele andar secreto. Era responsabilidade pesada. Mas ela havia aprendido que as melhores pessoas para carregar responsabilidade pesada eram frequentemente aquelas que entendiam intimamente exatamente por que aquela responsabilidade existia. E às vezes, quando você era pega tentando enganar o jogo,
descobria que o jogo inteiro havia sido projetado para encontrar exatamente alguém como você. Não para punir, mas para reconhecer capacidade rara e dar a ela propósito maior. A jornada de Marina Alves revela uma verdade desconfortável sobre como o talento excepcional é frequentemente identificado através de transgressão inteligente. Sua decisão de explorar uma vulnerabilidade, moralmente questionável em sua essência, paradoxalmente, tornou-se a credencial que a qualificou para responsabilidades extraordinárias. Dante Moretti não recompensou desonestidade. Ele reconheceu sofisticação técnica, audácia intelectual e capacidade de pensar, independentemente que Marina demonstrou. A ambiguidade moral persiste. Devemos celebrar aqueles que quebram regras ou reforçar estruturas que as mantêm? A resposta, como Marina descobriu, é que progresso real exige ambos. Transgressores que empurram limites e guardiões conscientes que decidem quais limites realmente importam. Sua história não oferece resoluções morais fáceis, apenas o lembrete de que as escolhas mais significativas raramente se enquadram perfeitamente em categorias de certo ou errado, e que ser visto claramente por quem entende pode transformar o que parecia ser erro em começo de algo maior.